DC Comunique, agência Google Partner. Olá, tudo bem? Meu nome é Milton, sou o diretor CEO da DC Comunique, agência Google Partner, e vamos dar continuidade nesse vídeo aqui falando sobre as características de um empreendedor de sucesso, passo a passo, para que a gente possa estar entendendo um pouco mais sobre todos esses detalhes fundamentais para a gente atingir sucesso nos nossos objetivos e etc. Então, nos outros vídeos até agora, a gente tem falado muito sobre essa questão do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, que vai dar a possibilidade real da gente conquistar o que de verdade a gente quer. E quando a gente fala de verdade, é um pouco assustador isso, né? Porque de repente a pessoa fala assim, não, mas eu quero isso de verdade. E aí eu perguntei, será? Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Será que de verdade a gente quer isso? Parece que sim, claro, parece, verdade? Só que existe algo muito importante que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui agora sobre a formação da nossa personalidade. A formação da nossa personalidade, como ela foi formada, ela é formada, tá? Importante a gente saber, do 0 aos 7 anos. E depois ela vai se fortalecendo com o passar da nossa vida. Mas como essa personalidade é formada? Quando ela é formada? Por que ela é formada? Então a gente vai estar falando um pouco disso para que a gente tenha clareza que existem coisas dentro da gente que nem sempre são positivas. Então existem nossos medos, os nossos complexos, as nossas frustrações, as nossas dúvidas, as nossas culpas e como isso surge dentro de cada um de nós. É isso que a gente vai tentar falar aqui, elaborar um detalhe, porque isso são fatores que destroem a capacidade da gente chegar aos nossos objetivos. Mas aí você deve estar perguntando, mas como isso é formado? Eu sempre penso tão positivamente, eu sempre penso com energia, com vontade. Isso é algo que nem sempre a gente consegue perceber, né? Como é formado os nossos medos, os nossos complexos, as nossas frustrações, as nossas dúvidas e as nossas culpas. E como eu posso de verdade aprender a lidar com isso. Então, tô tentando passar tudo isso para que a gente possa entender que se a gente não tiver claro todos esses processos psicológicos que passam dentro de cada um de nós não vamos, de verdade, se a gente tiver o melhor método do mundo para conquistar o que a gente quiser, enquanto a gente não conhecer de verdade o que passa dentro de cada um de nós, como a nossa personalidade foi formada, a gente pode ter processos psicológicos que são absolutamente autodestrutivos dentro de cada um de nós. E se a gente conhecer isso perfeitamente, a gente vai poder vencer todos esses medos, esses complexos, essas frustrações, essas dúvidas e determinadas culpas que a gente tem dentro de cada um de nós, tá ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos estar criando um método passo a passo para que você possa ser um empreendedor de sucesso e conquistar realmente tudo que você queira. Só que tem um detalhe, é fundamental que você entenda que tem determinados processos psicológicos dentro de todas as pessoas que podem destruir os seus planos. Então é importante conhecer isso, guarde esses detalhes. Medos, complexos, culpas, frustrações, dúvidas. Por quê? Porque isso é uma autossabotagem inteiramente destrutiva no processo de conquistar os nossos objetivos. E aí, como que isso funciona dentro de cada um de nós? Existe uma parte dentro de cada um de nós que é a nossa parte consciente e existe uma parte que é subconsciente. Como funciona essa parte consciente? Como funciona essa parte subconsciente? A parte consciente é o que a gente consegue perceber aqui agora através dos nossos 5 sentidos e está interagindo aqui agora com a consciência, percebendo tudo isso que está acontecendo dentro de cada um de nós, ok? Maravilha, fácil de entender isso. Agora, se eu te perguntar, você conhece profundamente seus medos? Você conhece os seus complexos, as suas frustrações, as suas dúvidas, as suas culpas? Analisa um pouco, para pensar um pouco e vê se de verdade você conhece esse processo autodestrutivo que existe dentro de cada um de nós. Porque quando de verdade você conhece esse processo autodestrutivo, você vai poder vencer todos esses medos, esses complexos, essas dúvidas e determinadas culpas que a gente tem dentro de cada um de nós. Então é importante a gente entender que existem coisas dentro da gente que nem sempre são positivas. Então a gente precisa entender que existem coisas dentro da gente que nem sempre são positivas. Mas como essa personalidade é formada? Quando ela é formada? Como ela é formada? Então
formado, né, através da nossa personalidade ali, através dos nossos conceitos, nossos dogmas, nossas teorias, nossos códigos de referência, nossa cultura e etc e tal, o meio em que a gente vive, os exemplos dos nossos pais e etc e tal, aí sim a gente vai começar a conhecer como formou a nossa personalidade. E se ela é uma personalidade que realmente, numa situação difícil, ela pode transcender determinadas situações. Ou, pura e simplesmente, eu tenho um determinado medo, eu tenho um determinado complexo, uma frustração, uma dúvida ou uma culpa, e que isso é um processo extremamente terrível de autossabotagem que existe dentro de cada um de nós. Ok? Então pense nesse momento um pouco. Você conhece os seus medos, os seus complexos, as suas frustrações, as suas dúvidas e suas culpas? Para analisar um pouco, verifica isso. E de repente você pode estar se perguntando agora, mas o que será que isso tem a ver com o empreendedorismo, com o sucesso? Isso tem absolutamente tudo a ver com a questão de atingir o sucesso, porque se a pessoa não tiver claro isso dentro dela, ela jamais vai conseguir superar determinadas dificuldades, barreiras que ela vai ter durante o processo de conquistar o sucesso. O sucesso não é uma coisa que acontece por acaso. Sucesso é um conjunto de fatores, de valores muito claros que a pessoa tem, que através de uma disciplina, de uma vontade, de uma visão, de um comprometimento, de coragem, ou seja, isso tudo são valores que ela vai transcendendo quando ela tem, em primeiríssimo lugar, um objetivo claro do que ela quer. Porque existe uma parte antagônica dentro de cada um de nós que vai sempre estar pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu consigo? Será que não consigo? E nisso, muitas pessoas, muitíssimas pessoas vão ficando com esses pensamentos e vão desistindo no processo de conquista desse detalhe que é o seu objetivo. E às vezes ela está muito perto de alcançar aquilo que ela está querendo. É óbvio, é claro que cada dia mais a coisa está mais competitiva, só que a boa notícia é que se a pessoa de verdade conhecer todos esses processos que acontecem dentro dela, nada vai poder parar ela no caminho. Ela vai criando cada vez mais valores. Se a gente perguntar, olha só que coisa incrível e simples e tão óbvio, por que uma pessoa faz força, de repente numa ginástica? Numa musculação, por exemplo, por que ela faz força? Ela faz força para ficar forte. É simples, é óbvio. Então, o importante de entender as coisas mais simples, e assim também são os nossos processos psicológicos. Quando a pessoa vai aprendendo a fazer força através de ter uma disciplina no que ela quer, nos seus objetivos, ela vai conquistando isso cada dia mais. Por isso eu fiz essa pergunta, né? Tão importante, tão simples e fundamental. Você conhece os seus medos, seus complexos, suas frustrações, suas dúvidas, suas culpas? E para que serve isso? Para que a gente possa de verdade aprender como eliminar isso dentro de cada um de nós. Então, essa parte consciente que existe dentro de cada um de nós, a gente percebe determinadas coisas, mas existe uma parte subconsciente dentro da gente que a gente não consegue enxergar. Então, a gente vai aprender num processo que a gente vai estar ensinando aqui, de alguns detalhes, e no próximo vídeo a gente vai estar falando mais especificamente sobre isso, como ir eliminando esses processos negativos dentro de cada um de nós. Mas primeiro de tudo, é fundamental que a gente conheça, né? Como que a gente vai eliminar alguma coisa que a gente não conhece? Que a gente conheça um pouco dos nossos medos, dos nossos complexos, das nossas frustrações, das nossas dúvidas, das nossas culpas, e aí sim a gente vai ter como eliminar isso. E é interessante, né? Se a gente aprende sobre nossas fraquezas, a gente pode transformá-las em fortaleza. E saber que tudo isso depende de um processo de superando, conquistando valores necessários e aí ser um empreendedor de sucesso. Você está preparado para isso? No próximo vídeo a gente vai estar ensinando como eliminar esses medos, esses complexos, essas culpas, essas dúvidas, essas frustrações que existem dentro de cada um de nós, que são formadas
e aí ficam agregadas ali nos nossos valores psicológicos, que na realidade não deveria ser valores, né? Mas eles ficam ali no nosso subconsciente e criando processos de autodestruição dentro de cada um de nós. Então muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas que em determinado processo, até que ela está quase conquistando, né? Determinada coisa, que ela começou a trabalhar nisso tudo, ela começou realmente a ter uma visão, ela começou a ter a competência naquilo para ela atingir realmente ser um empreendedor de sucesso, e de repente aquela coragem que vai ser fundamental, ela não vai ter. Ela não vai ter por quê? Porque ela tem determinados complexos, culpas, frustrações que existem dentro dela, que viram códigos de referência que de verdade volta à tona, e ela volta a pensar naquilo, e isso é um processo que a gente vai estar ensinando nos próximos vídeos, como eliminar isso da nossa vida, tá ok? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, e posso garantir para você que conhecendo esses processos negativos que existem dentro de cada um de nós, a gente pode estar eliminando, transformando eles em fortaleza, tendo ânimo, tendo coragem, tendo vontade e tendo tudo isso que é necessário para que a gente possa de verdade chegar a conquistar nossos objetivos através de um foco, persistência, vontade, disciplina, constância no nosso trabalho e assim atingir os nossos objetivos. DC Comunique, agência Google Partner.